Que bom que você está aqui, né? Hoje a gente está vivenciando um dia muito especial, né? Hoje todo o povo brasileiro comemora a Páscoa, sim, chamado de Sábado de Aleluia, né? Oh, tia Renata chegou. Então, se a tia Renata chegou, a gente já pode começar, né? Tem alguém aí no Face, Igor? Chegou Lorena! 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 Peraí que agora eu vou falar com você. Peraí. Como é bom uma água, né? E você deve estar imaginando, tem alguma coisa errada com essa maquiagem? Um risquinho do lado, um risquinho do outro, um brinco diferente, um brinco diferente. E você vai me ver com um cesto. Te lembrou alguma coisa? Te lembrou? Ah, Dia do Índio? Pois saiba que hoje o grupo Contadores de Todos os Cantos fez um desafio. Hoje nós iríamos contar uma história indígena. Todos os contadores do Brasil inteiro começaram a pensar que história indígena eles iriam contar. Então, eu pensei, opa, hoje é sábado, aleluia, chamado de sábado de aleluia. Esse sábado, todo mundo estava triste, pensando, mas o que isso tem a ver com os índios? Sabe, Deus enviou o seu Filho Jesus para todo mundo, para os índios, para os africanos, para os amazonenses, que nem todo mundo que mora na Amazônia é índio, mas temos uma grande quantidade de índios lá na Amazônia. Temos aqui no Espírito Santo, na cidade de Aracruz, temos bastante índios lá. Alguns índios, né? Não bastante como antigamente. Então, eu lembrei que nós, os batistas brasileiros, vamos até as aldeias, montes, valados, falar de Jesus. E tem pessoas que acreditam que a cultura indígena não deve ser abalada. Falando de Jesus, eles têm os próprios deuses deles. Mas sabe, quando o missionário chega até o indígena, ele precisa sim proteger o indígena e deixar com que ele faça a sua cultura, com que ele continue na sua cultura. Então tem uma história muito interessante de um missionário que ao chegar lá, em uma das aldeias indígenas, falou de Jesus. E aí os índios aceitaram a Jesus. E agora chegou a hora de fazer a ceia com os índios. E nós, ocidentais e brasileiros que não somos indígenas, na nossa igreja, a igreja católica, os cristãos, fazem a sua ceia com pão e vinho. E agora? Lá na tribo indígena, eles tiveram uma ideia. Os próprios índios tiveram uma ideia. Então, eles celebram a ceia de Jesus lá com macaxeira e açaí. Acredita? Nessa aldeia onde os missionários foram, eles aproveitaram para fazer isso. Na sua ceia é servido a macaxeira, simbolizando o pão, e o açaí, simbolizando o vinho. Não é lindo? Pois então. Vamos deixar aqui. E agora chegou a história do dia.
Tenho uma amiga, Lorena, e ela está aí conosco hoje, que ama material escolar, ama canetinha, ama borracha, ama diário, ama agenda, ama caderno, ama mochila, ama pochete. E quando eu planejei essa história, eu me lembrei da Lorena. A Lorena precisava estar aqui para ouvir essa história todinha de material escolar, com material escolar. Há 4 anos atrás, uma moça que tem um canal chamado Mãezíssima contou a história da Páscoa com alguns materiais escolares. Quando eu vi, achei super legal. E claro, coloquei um jeito de Lelete nessa história. Céu, como é lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Pecado e tristeza não há em ti. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. No céu estarão os salvos por Deus. Sim, como és lindo, muito lindo. Lá no céu existe um Deus que nos ama. E um dia, como um bebê, ele mandou Jesus para vir a este mundo como uma criança. Nasceu como um bebê. E ele cresceu, obedecendo seus pais, obedecendo as pessoas, líderes, né? Os líderes da igreja, com certeza os mais velhos. Sabe por que eu acho que ele obedeceu os mais velhos? Porque ele nunca pecou. Então, ele fazia tudo que era agradável a Deus e aos homens. Diz a Bíblia que ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus... Perdi meu Jesus aqui, não acredito, gente. Era um pincel de pintura, você viu por aí? Mas tudo bem. Jesus, vamos começar então, tá? Jesus era o Filho de Deus. E ele nasceu como uma criança, obediente, obedecendo à voz de Deus. Então, Jesus um dia convidou 12 discípulos para estarem com ele. Sim, 12 discípulos. Pedro, Tiago, João, André. Foram 12 alunos, por Jesus chamado, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu. Judas, João, Filipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André e Tadeu. 12 alunos. Jesus chamou os 12 discípulos. Primeiro, ele chamou Simão, Pedro e o seu irmão. Naquele dia, eles estavam pescando, lembra? Mas isso é uma outra história que a gente já falou aqui no outro dia. Bom, teve uma vez, depois, logo em seguida, né, que Jesus convidou os 12 discípulos dele. Eles foram passear de barco. E, passeando de barquinho, eles tiveram um problema. Uma grande tempestade balançava o barco. E Pedro, Tiago e João estavam lá. Jesus estava também descansando no barquinho. Quando eles começaram a gritar: Jesus, Jesus,
o barquinho, Jesus, vamos afundar. Neste momento, Jesus calou o vento, calou o mar e tudo ficou tranquilo. Eles estavam lá do outro lado, quando eles levaram, junto com os discípulos todos, uma multidão de pessoas. A cada dia misturava a quantidade, aumentava a quantidade de pessoas que seguiam a Jesus. Sim, seguiam a Jesus. E teve um momento quando todo aquele povo estava ali, sentado no meio da grama, aqui ó, pelo nosso papel crepom. Um jovenzinho tinha trago da sua mãe um lanche. O lanche era 1, 2, 3, 4, 5 pães. 5 pães o jovenzinho trouxe. E trouxe também 2 peixinhos. Sim, 2 peixinhos. Um peixinho, 2 peixinhos. Então, Jesus abençoou os pães. E a Bíblia, lá no títulozinho, fala multiplicação dos pães. Na verdade, Jesus dividiu os pães. E aí deu para as pessoas um pedaço de peixe, um pedaço de pão, um pedaço de peixe, um pedaço de pão, pães, e todo mundo comeu e sobraram 12 cestos. Cada discípulo separou uma sobra de tudo que Jesus, Filho de Deus, tinha dividido. Um cestinho para cada um, para eles entenderem que Jesus é poderoso. Sim, para cada um teve um cestinho de pão. Foi um milagre incrível que aconteceu naquele dia. E a multidão toda esteve alimentada. E ainda sobraram pães. De uma maneira incrível. E não foi a única multiplicação que Jesus fez, não. Sabe, um dia um moço chamado Nicodemos foi ter com Jesus. E aí ele perguntou: bom mestre, o que preciso para ser salvo? E aí Jesus falou para ele: olha, você precisa nascer de novo. Como assim nascer de novo? Por acaso eu vou ter que me transformar numa criança? Não. É necessário nascer do corpo, da água e do Espírito. Por isso que nós nascemos como criaturas de Deus. Passamos a ser filho de Deus quando recebemos no nosso coração. E falando em água e Espírito, uma vez, quando os discípulos foram procurar comida, Jesus ficou sozinho. E aí, Jesus encontrou uma mulher. Uma mulher samaritana. Ele estava pertinho do poço. E lá no poço, a mulher estava lá. E Jesus falou com ela: mulher, quero água. Naquele tempo, os judeus não falavam com os samaritanos. E a mulher falou: nossa, como que você está falando comigo? E aí, Jesus falou: se você soubesse quem estava falando com você, você pediria água, eu te daria, e você não teria sede nunca mais. Como
Como assim? Esse poço é fundo. E eu posso pegar água e preciso pegar várias vezes. E como você vem me dizer que eu não terei sede nunca mais? Me dá dessa água, que aí eu não preciso mais vir buscar água. Jesus estava falando da vida eterna. Jesus disse para aquela mulher que ele era a água viva. A mulher então entendeu e falou: já sei, eu vou sair correndo e vou contar para todo mundo que eu encontrei o Messias. O Messias. Nossa, e como você está aqui junto comigo? E Jesus falou: vai chegar o momento em que vocês adorarão não em Jerusalém. Estamos adorando em casa, não é mesmo? Incrível. E aí Jesus falou: aqueles que me adoram, me adorarão em espírito e em verdade. Da sua casa, você pode adorar Jesus. Que mensagem linda que a samaritana pôde ouvir. Jesus também contou história, sabia? Contou a história de uma ovelhinha e o pastor e 100 ovelhas. Jesus também, um dia, depois que estava conversando com a multidão, tinha falado com a multidão, Jesus, de repente, viu chegar várias crianças, que lindas! Várias crianças. E os discípulos, não vão receber Jesus, não vão ficar perto de Jesus, não. Porque o mestre está cansado. E aí, Jesus deu um brigueiro neles e falou: olha aqui, quem não receber como uma criança não pode herdar o reino de Deus. Que lindo! Jesus amava as crianças e com certeza pôde ficar lá pertinho delas, deve ter beijado, abraçado, abençoado aqueles pequeninos. Que coisa mais linda! Mas sabe, as crianças amavam a Jesus e aquela multidão também gostava de ouvir Jesus. Mas tinha umas pessoas que não gostavam de Jesus. Elas desejavam acabar com Jesus. Planejavam um jeito de terminar com ele de qualquer forma. Então, eles não tinham nada para falar mal de Jesus, porque ele não tinha pecado. E agora, como eles fariam? Eles não poderiam fazer nada, a não ser que o próprio Jesus entregasse o seu corpo para ser cortado, mutilado. Mas dizia a Bíblia, já dizia, que nenhum osso dele seria quebrado. Nenhum osso. Acredita? Então, aqueles homens, aquelas pessoas más, ficaram lá, pensando de um jeito, tramando alguma coisa para acabar com Jesus. Deixa eles. Então, Jesus chamou os discípulos e falou: amigos, precisamos orar. Precisamos conversar com Deus. Venham! E levou os discípulos com ele. Levou os discípulos a um jardim chamado Getsêmani. Jesus esteve ali, naquele jardim, junto com seus discípulos que dormiram. Dormiram. E Jesus ia lá, acordava, eles dormiam de novo. Até que Jesus, então, se ajoelhou, prostrado numa pedra, orou e falou: Senhor, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim
Ele estava sentindo uma dor naquele instante. Ele suava e do seu rosto brotavam suor de sangue. Tamanha agonia de Jesus. Jesus sentiu a dor do meu pecado, a dor do seu pecado. Então, ali, prostrado, pediu a Deus que acabasse com aquela angústia, mas que se fizesse a vontade dele. Às vezes, precisamos passar por momentos difíceis. Precisamos ouvir a voz de Deus e entender que tudo é feito da melhor maneira, do pensamento de Deus, por aprovação sua ou por visão sua. Nem tudo que acontece é da vontade de Deus, mas existe permissão. Ele está olhando, de olho, olhando para nós e fazendo aquilo que lhe aprove, que seja da sua vontade. Entendeu? Então, quando os discípulos estavam ali ainda, naquele instante, chegaram os soldados, os homens maus, e bateram em Jesus, pegaram Jesus e foram fazer uma espécie de julgamento. E aí, os discípulos, não puderam ficar mais com Jesus naquele instante. Não puderam ficar mais ali. Jesus foi preso. Na verdade, o Pedro ainda tentou fazer alguma coisa, mas não tinha muito o que ser feito. Jesus, então, foi entregue para ser crucificado. Sim, Jesus foi colocado numa cruz. Naquele instante, eles colocaram Jesus como se ele tivesse tomando um pouco de vinagre no lugar da água. Jesus ficou ali, naquele momento de dor. E sabe, Lorena, colocaram lá no comecinho da cruz, Rei dos Judeus, para que todo mundo olhasse como aquele Jesus foi persuadido naquele lugar. E aí pegaram uma espada e cravaram em Jesus. Pensa. E naquele dia, Jesus, estando ali, um moço chamado Arimateia pegou o corpo de Jesus e falou: posso colocar num túmulo? Jesus já tinha morrido. O véu do templo se rasgou. E Jesus não teve nenhum momento, nenhum problema de perdoar aquelas pessoas. E até o centurião que estava lá, nossa, verdadeiramente, esse é um filho de Deus. Então, José de Arimateia pegou um lençol e colocou Jesus ali, naquele lençol. Deixou ele ali e colocou num túmulo. Sim, um túmulo. Sabe, essa história, ela está em um livro da Bíblia. Você pode pesquisar lá e você vai conhecer a história de Jesus. Então, naquele momento, José de Arimateia pôde colocar o corpo de Jesus ali, naquele túmulo. E ele estava ali, morto, naquela sepultura. Então, aqueles homens maus ficaram lá, como vigia. Sabe por quê?
Eles vão dizer que Jesus ressuscitou e o corpo dele ressuscitou, então o corpo dele não está mais aí? Aposto que vão mentir. Olha só, chegando de manhã, hoje é sábado. A morte foi na sexta-feira, no domingo cedinho. 3 mulheres, as 3 Marias, foram lá para ver Jesus. Bom, não dava para entrar lá no túmulo, mas dava para ficar lá, colocar um perfume, alguma coisa, sabe? Elas choravam, e as suas lágrimas vertiam naquele lugar. As 3 Marias estavam ali em prantos. Ninguém sabe dizer ao certo se houve um terremoto, o que aconteceu, se os soldados, eles por algum acaso desmaiaram. Eu não sei. Eu só sei que quando a Maria Madalena foi olhar dentro do sepulcro, ele não estava mais lá. O sepulcro estava vazio. Jesus não estava mais lá. Aí então que ela chorou mesmo. Roubaram o corpo do meu Senhor? Não. Veio um anjo e falou para ela: por que você está procurando um lugar de morto? Alguém que vive. Ele não está mais aqui. Ressuscitou, como havia dito. A Maria Madalena achou aquilo demais, incrível. Ele já tinha dito que iria ressuscitar no 3º dia. Eles não lembraram disso. Eu acho que eles não acreditaram. Eles não viram ele mortinho lá na cruz. Então, naquele momento, as 3 Marias foram procurar os discípulos. É claro que Pedro também foi lá e viu o sepulcro vazio. A Maria Madalena viu Jesus. E aí ela percebeu que Jesus estava vivo. Ele não estava mais no sepulcro. Gente, que coisa incrível! Jesus falou para ela. Eu fico imaginando que Jesus podia ter até dito para ela, né? Olha, fica dizendo as coisas que você não tem certeza, né? Ficou, só porque não viu Jesus, ficou falando que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Não, Jesus estava ali, vivo. E elas foram correndo, então, contar para os discípulos, né? Pedro também já sabia, já tinha visto que estava tudo vazio. E aí, Tomé conseguiu ver Jesus e viu as mãos machucadas, os pés machucados. Não adiantou nada ter colocado lá naquela cruz, né? Rei dos judeus, rei de todos nós, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou e Jesus subiu para o céu. E um dia, depois de 40 dias, que ele estava com todos os discípulos, com algumas pessoas, Pedro já tinha até comido com Jesus. Jesus começou a subir e foi para o céu. Sim, foi para o céu. E lá de cima surgiram anjos que falaram: Senhores, este Jesus que viste subir, um dia voltará, estará conosco novamente. Da mesma forma que os vistes ir, o virás chegar de volta. Que coisa boa! Todo aquele que recebe a Jesus no coração pode ser aquele que é do mal e recebe a Jesus, quem se diz que é do bem e recebe a Jesus, quem se diz discípulo e recebe a Jesus. Todos nós
Um dia estaremos no céu com Ele novamente. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Nos céus entrarão os salvos por Deus. Sim, como és lindo, muito lindo. Gostaram da história? Muito legal, não é mesmo? Um bom recurso para você contar para os seus filhos, na sua igreja, até com seus amigos da escola. Não é verdade? Que legal! Nós utilizamos lápis de cor. Vamos colocar os nossos participantes aqui, ó. A caixinha do giz de cera, servindo de instrumento musical. Não tão musical, mas serve. As tesouras, transformadas naqueles homens maus, nos soldados. A régua como a cruz, a cola como aquele monte, né? Onde Jesus esteve, né? Onde as cruzes estiveram lá, no Gólgota. Os lápis de cor e a caneta rosa, que foram as Marias. O anjo como canetinha, o lápis de cor, a multidão. O apontador, que foi o lencinho que tirou a lágrima das Marias. A canetinha, que é Jesus. Poderia ser um pincel, que foi o que a gente tinha planejado, mas foi ótimo. O lepotiche, que é a placa que os judeus mandaram colocar lá na cruz, que é a nossa régua, né? Rei dos judeus, zombando dos judeus. A água, a garrafinha de água, que é água viva, o poço onde a samaritana estava. O giz pastel, gizinho de cera, que são as crianças, né? Nós precisamos ser como crianças para entrar no reino de Deus. O caderno, que nós pintamos com tinta guache, o jardim do Getsemane. Nossa, deu uma vontade de tirar uma foto aqui, Igor. Que legal. Tira aí uma foto nossa aqui, ó. Vou botar o lepotiche aqui em cima. Acho que eu não esqueci de nada, esqueci. Olha, o lençol, que era o lençol, né, que é a pochete, esteve aqui. E vou colocar ela bem aqui, né, porque do Instagram não dá pra ver tudo que a gente consegue enxergar do Face. E aqui o túmulo, que é a mochilinha. X. Ah, que legal, né? Eu fiquei tão feliz, que eu passei o dia imaginando como seria a história de hoje. Como contar para vocês. Eu quero aproveitar e te convidar para amanhã, às 10h30, vai ter uma live do culto da ressurreição para crianças, lá na Igreja Batista em Itacibá. E aí você poderá assistir. Tem uma outra história também muito legal que eu vou contar lá para todo mundo. Vamos olhar no Facebook, Igreja Batista em Itacibá, 10h30. Entendeu? Tá bom? Combinado? Eu esqueci de colocar na foto, né, gente? O livro mais que demais, que é o livro da Bíblia, né? Precisamos de outra foto, Igor. O livro, todo mundo leva um livro para a escola, né? E aí, esse é o livro do Novo Testamento. A parte que conta a história de Jesus. Eu quero agradecer a Renata, um beijo pro Igor, que está aqui com a gente no Instagram e ao vivo. E aqui, né, pessoalmente. A Érica, um beijão. A Alice Oliveira. O Edgar do Esporte, um beijo para você. E para todas as pessoas que eu não consigo ver aqui do Instagram. No Face, hoje, nós tivemos a Lorena, um beijão para você, Lorena.
Essa história é uma homenagem a você também, tá? Foi feita assim, muito durante um tempo. Que eu tava montando, gente, a Lorena vai gostar. Tá bom? Beijão pra você, Lorena. E para quem mais, Igor? A Leila e o Fernandinho. Leila, Fernando, um beijão. A Jane, tia Jane. Jane, um beijo. Edneia Trancoso. Edneia, um beijão. Dulce também tá aí. Dulce, um beijo. Luísa, um beijão. Tem aqui a Suelen, sua ex-aluna. Suelen de Vila Velha. Nunca vou esquecer você, sua mãe linda. Um beijão pra sua mãe linda também. E a Zelita Dias também tá. Tia Zelita, linda. Um beijão, querida. Muito obrigada por estar aqui. Cláudia Pilon. Cláudia, sempre um beijo. Já falei da Edna Carvalho? Edna, um beijão. Já falei da Flávia? Não, Flávia, um beijo. Beijo pra Sara. Falei da Dulce? Falou. E Ruth Muniz Matos. Ruth, um beijão, minha nova amiga. E Ivanilda também tá aí. Ivanilda, um beijo. Um beijo pro Oliver, né? Ontem eu esqueci uma coisa assim, né? Incrível. Falando o nome certo e ainda, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Que Ele transmita para o nosso coração a mensagem dEle, né? Que a gente possa amar esse Deus tão maravilhoso que mandou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Mas não só morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, posso crer, posso continuar crendo, que Ele nos dará a vitória sempre, sempre. Um beijo para você que está aqui, um beijo para você que ainda vai ver. Muito obrigada por participar dessa aventura de todo dia contar a história. Lembrando que amanhã só tem história às 10h30. Amanhã não temos história às 19h10. A história das 19h10 será contada às 10h30. Entendeu? Então estejam presentes. Da Igreja Batista. Né? Oi? Vai ser na página da Igreja Batista. Né? Na página da Igreja Batista. Eu falei, né? Então, não esqueçam. Igreja Batista em Itacibá. 10h30 você vai lá. E aí você vai visualizar o nosso culto para as crianças. Né? Nós estaremos postando no WhatsApp o link. Agora também. O culto de agora. O que tem o culto de agora? Pode falar. Fala também sobre o culto de agora. Sim, é mesmo. Como eu podia esquecer? Estamos em conferência evangelística. Temos um culto daqui a pouco. Às 7h30, não, às 8 horas. Dessa vez 8 horas. Eu sempre falo 8 horas, mas dessa vez 8 horas, 20 horas. Hoje temos mais um culto. Ontem nós tivemos a presença do pastor Júlio Broto, que pregou lá da casa dele. E hoje o pastor da igreja de Paú também vai pregar lá da casa dele para nós, através do Facebook da Igreja Batista de Itacibá. Então você está convidado também hoje. E amanhã, às 10h30, 9h30, tem uma live da Escola Bíblica Dominical, que é uma palestra, às 9h30. E às 10h30, o culto infantil, infanto-juvenil. Tá bom? Acho que eu não esqueci de nada. Nosso tempo também já está inspirado, né? A gente falou bastante hoje. Muito obrigada de verdade por ter vindo. Encontro você então amanhã às 10h30. E aí, na segunda-feira, estaremos todos juntos novamente. Tá bom? Boa noite! Beijinho! Tchau! Céu, como é lindo!